Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso programa Estúdio Aberto, que já está no ar. Quero falar para vocês que é direto aqui dos estúdios da Rádio Web 016, um programa incrível. Quero te perguntar se você já está seguindo a Adri Souza. Se não, a gente já começa a seguir. Convido você a conhecer a família Web Rádio 016. A gente fala que é isso, porque é um programa incrível que a gente faz com muito amor e carinho para você. Eu sempre falo que esse programa não é nosso, esse programa é de vocês. Por isso eu convido também vocês para já se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar por dentro de toda a nossa programação, pessoal. Hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito importante. Existe assunto melhor do que saúde? Falar de saúde é o melhor que tem, porque sem saúde a gente não é nada. Por isso nós convidamos o Dr. Gil Campos, ele que é lá da USP, tem um extenso currículo, uma experiência grandiosa para falar para a gente sobre saúde. Professor Gil, seja muito bem-vindo. Na verdade, Dr. Gil Campos, é um prazer tê-lo aqui em nossos estúdios. Falar de saúde, de atividade física é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que se busca tanta saúde e qualidade de vida. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Eu fiz a parte aí do meu estudo, do doutorado, com idosos hipertensos, e a minha linha de estudo nesse doutorado foi a qualidade do sono, que tem uma influência muito importante em relação aos aspectos de saúde também. E eu tive a oportunidade de fazer mestrado também aqui na USP. No mestrado eu estudei o exercício físico como uma terapêutica não medicamentosa para ajudar a controlar a pressão arterial de idosas hipertensas. E o melhor disso é que foi numa sessão de exercício. Então foi um efeito de uma única sessão ali para controlar aí os níveis de pressão arterial de idosas hipertensas sob terapia medicamentosa. Então, assim, eu gosto bastante desse aspecto, da saúde e falar da importância do exercício físico frente a uma terapêutica, que é muito importante para prevenir e também tratar doenças aí crônicas não transmissíveis. Às vezes, a gente costuma olhar para a atividade física como a qualidade só do nosso corpo, mas vai além disso, né, doutor? Sim, na verdade, o exercício físico ele contribui para que você tenha melhoria do aspecto geral da sua saúde. Porque, de uma forma geral, aquela informação, olha, faça exercício porque é bom, é uma informação muito aberta, né? Quando a gente começa a estudar a influência do exercício físico no ser humano, aí a gente tem um outro âmbito e um outro argumento da importância. Por exemplo, Adriana, nós sabemos hoje que pessoas que têm um índice de força muscular maior, eles têm um índice de mortalidade menor. Ou seja, pessoas que são mais fortes têm uma tendência a ter menos doença crônica não transmissível e, assim, menos chance de morrer precocemente, inclusive, né? Tem um estudo que ele é muito importante, que ele foi feito, chama estudo de corte, né? Quando a gente pega um período maior para poder conhecer a importância ali do exercício físico frente a um grupo de pessoas. O que eles fizeram? Eles pegaram mais de 100 mil pessoas e acompanharam numa corte durante 25 anos. Então eram jovens de 15 a 19 anos de idade, mais de 100 mil jovens. E eles acompanharam durante 25 anos a incidência de morte desses jovens, né? E o que foi observado nesse estudo? Infelizmente, a incidência de morte era muito alta por suicídio. Mais de 20% dos jovens se matavam, por suicídio. Esse estudo é norueguês. Mas uma coisa que eu trago importante aqui de informação nesse estudo é que eles mediram a força muscular por meio de uma ferramenta que chama hand grip. Né? Então, eles, de tempo em tempo, eles faziam essa aferição da força. E o que eles observaram? Os jovens que tinham mais força muscular, eles tinham de 20% a 30% menos chance de ter alguma doença cardiovascular. E jovens, também com maior força muscular, eles tinham de 15% a 20% menos chance de desenvolver câncer. Então, a mortalidade precoce antes dos 60 anos de idade, nesse estudo, foi observado com a força muscular. Jovens mais fortes têm menos incidência de morte precoce. Perfeito. Nós estávamos falando no início sobre a importância do exercício físico na hipertensão arterial. O estudo que você fez foi com idosos? Essas 12 pessoas que você fez o estudo foi com idosos ou foi aleatório? A minha linha de estudo são idosas hipertensas, né? Eu trabalho com um público feminino porque a aderência do estudo é melhor. E no meu estudo eu estudei 30 mulheres, né? Então o que nós fizemos? Nós pegamos essas 30 mulheres, nós fizemos um sorteio. E nós fizemos 4 tipos de intervenção.
Sabe aquela famosa história, ó, anda, faz caminhada que é bom para a saúde? Nós pegamos um grupo de sessões e colocamos essas idosas para andar, né? E aí existe um aparelho que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, é a MAPA. Inclusive, eu deixo aqui para os nossos ouvintes essa informação que é muito importante. Antes de iniciar um tratamento medicamentoso para pressão arterial, seria fundamental fazer esse exame, né? Porque é um mapeamento de 24 horas. Às vezes, por equívoco, as pessoas começam a tomar medicação de pressão sem a necessidade, né? Porque esse mapeamento das 24 horas vai dizer se você é hipertenso ou não. Porque às vezes você está um pouquinho mais ansioso, você passou um dia ali com mais estresse, não se alimentou direito, não tomou água, enfim, né? Isso pode mexer com a sua pressão arterial. Então, o ideal seria fazer esse mapeamento. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos esse mapeamento, 24 horas dessas idosas, colocamos essas idosas para andar. Ok. Depois fizemos novamente. Então, nós fizemos antes e depois. Aí nós pegamos o mesmo grupo de idosas em um outro momento e colocamos essas idosas para andar e para correr. Aquele famoso HIIT. Né? Nos anos 2000, 2010, explodiu isso aí. Todo mundo queria fazer HIIT. Né? Faz exercício forte e descansa. Ou o descanso pode ser uma pausa ativa, né? Ou uma pausa passiva. Então, são duas intensidades distintas. Você faz o exercício muito forte e faz ele mais lento, ou você descansa, né? Chamado de HIIT. Então, o que nós fazíamos? Nós colocávamos essas idosas para andar em um ritmo, numa inclinação na rampa, que simulava ali 90% do esforço máximo delas, por 2 minutos, e depois elas voltavam a caminhar por 2 minutos. E nós fizemos isso por 30 minutos. E a caminhada também, que era só andar, era de 30 minutos. E aí nós comparamos esses dois. Ok, né? Então, quem anda e quem anda mais forte. E nós fizemos também uma sessão de musculação na academia. Então, foram 3 sessões distintas. Uma só caminhada, a outra caminhada com corrida, né? E a outra sessão de musculação lá na academia. O que nós observamos? Para nossa surpresa, né? As idosas que fizeram exercícios com mais intensidade, ou seja, essas que fizeram caminhada e corrida, a redução da pressão arterial, tanto a sistólica quanto a diastólica, foi melhor. Né? A pressão sistólica é quando o coração esvazia. A pressão diastólica é quando ele enche. Né? E por que isso é importante? Porque isso evita principalmente aqueles mal súbito noturno. Porque a pressão no período noturno é esperado o descenso noturno, que é a redução da pressão arterial. Durante o dia você está ativo, então você tem que ter uma pressão mais alta, o coração está trabalhando mais. À noite tem que ter esse descenso noturno. E essas idosas que fizeram exercícios com mais intensidade tiveram um descenso noturno melhor. Provando que o exercício físico feito de maneira moderada para baixa intensidade, ele contribui pouco. Né? Então, às vezes a gente tem essa falsa impressão, o idoso ele é fraquinho, né? Não vamos forçar ele não. Muito pelo contrário. Por isso que é importante você fazer testes físicos. Né? Por exemplo, lá no nosso estúdio, na Fit Center Gil Campos, esse ano, inclusive, a gente completa 10 anos de estúdio. Eu ia falar do estúdio. Esse ano a gente completa 10 anos de estúdio, né? 10 anos de estrada. Eu sou profissional de educação física há mais de 20 anos. E então, 10 anos de estrada. O nosso serviço ele é diferente de uma academia, porque lá a gente faz um atendimento individualizado, atendimento em dupla ou pequenos grupos, com até 4 alunos por atendente. Né? Diferente daquela academia que fica lotada. Né? Todo mundo junto, um instrutor para atender todos. E assim, pós-pandemia, eu tenho observado que isso tem sido muito importante. Né? As pessoas estão procurando locais com menos aglomeração e etc. E no nosso serviço a gente faz um estudo de todo aluno que chega lá para nós. Por que a gente faz um estudo? Existe uma variável, Adriana, que ela chama consumo máximo de oxigênio, né, que é o VO2 máximo. Essa variável, ela mostra qual que é a sua saúde cardiovascular, porque ela é capaz de nos mostrar a sua capacidade de respirar, transportar esse oxigênio e utilizar, e devolver em gás carbônico. Né? Então é uma variável muito importante. Ela é medida em METs. Então, por exemplo, eu estou aqui sentado falando com você. Eu estou utilizando em torno de 3 METs para ficar aqui sentado falando. Se eu levantar, eu começo a usar 4. Se eu começar a caminhar, eu uso 5. Se eu começar a correr devagarzinho, 8, 10 e assim por diante. Então, ela é crescente devido ao esforço físico. Né? E o que nós sabemos? Quanto maior esse consumo de oxigênio, mais potência cardiovascular a pessoa tem, melhor é a condição física dela e menor é a incidência dela de internação ou de morte precoce. Então, o consumo máximo de oxigênio é um preditor de saúde importante para a nossa saúde cardiovascular.
Em outras palavras, assim, ele é independente. Eu posso envelhecer e ter um excelente consumo de oxigênio, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem mais de 70 anos de idade e ele faz 10 quilômetros em 45, 46 minutos, eu faço 10 quilômetros em 1 hora. Então, mesmo ele sendo mais velho, ele tem um consumo de oxigênio melhor do que o meu. Eu tenho 40 anos. Né? Então, é uma variável independente da idade. Então, nós fazemos esse estudo lá. Além disso, a gente faz o estudo também do índice de força muscular. Porque, por exemplo, para a gente caminhar, eu preciso ter força muscular para dissipar o impacto do meu peso nas minhas articulações. Porque se eu não tenho força muscular para dissipar esse impacto, a minha articulação vai sofrer. Aí começa aquela dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna, né? Então, assim, esse estudo, por que esse estudo é importante? Porque já chegou aluno para nós lá dizendo que gostaria de correr na rua. A gente faz esse estudo e fala assim para ele, ó, não é a hora ainda. Não está pronto ainda. Não está pronto. E na academia, nas academias normais que a gente frequenta, a gente não passa por toda essa orientação. Então é importante. Eu costumo dizer, Adriana, que são serviços distintos. Diferentes. Porque, por exemplo, a academia, hoje nós temos vários âmbitos, né? Nós temos, por exemplo, as academias que são low cost. Então não tem como você fornecer um serviço, vamos falar assim, classe A, porque é um serviço de demanda mais alta, né? Então, assim, a gente tem vamos falar assim, meu serviço é um high ticket, né? Comparado a uma low cost. Porque, por exemplo, nós temos academias aí que giram em torno de R$100 a mensalidade. Lá no nosso estúdio gira em torno de R$250, R$280, dependendo do serviço. Né? Então, assim, você vai para um estúdio, você vai pagar um pouco mais, às vezes, que o dobro. Né? Às vezes até 3 vezes mais, dependendo do tipo de serviço. Né? Mas, obviamente, são nichos diferentes e também demandas diferentes. Necessidades diferentes. Exatamente. Vou falar um caso meu, é particular. Eu sou hipertensa desde os 18 anos porque eu sofri eclampes. Só que, depois que eu comecei a frequentar a academia, tem controlado a minha pressão arterial. Ela não tem assim, porque ela tem muitos picos. Eu vivia com muitos picos de pressão. Se eu ficava estressada, ela já subia de uma vez e aí era difícil. E aquele mal-estar era horrível. Hoje eu já consigo controlar ela, mas assim, indo na academia com frequência. Só que eu passei todas as informações sobre a minha pressão. E também eu gosto de fazer uma caminhada. Sempre, não vou para academia de carro, eu faço bem uma caminhada até chegar lá. Eu tenho sentido essa melhora, esse controle da minha pressão. Porque eu faço esteira, faço bem reguladinho mesmo os meus exercícios. Sim, é importante falar sobre isso, a intensidade, né? Porque assim, o exercício físico ele é uma terapêutica não medicamentosa, eu costumo brincar que é igual remédio. Ele precisa ser na medida certa. Porque em excesso ele pode fazer mal, e se ele for de uma dosagem muito pequena, ele não te traz tantos benefícios, né? Mas é importante a gente seguir algumas orientações, assim, que é de uma forma geral. A orientação é que você faça pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Esses 150 minutos eles podem ser fracionados. Você pode fazer, por exemplo, 5 dias, 30 minutos. Né? Você pode fazer 7 dias, 20 minutos. Porque o importante é que você se movimente. Né? Nós temos hoje aí uma vertente da saúde que é exatamente isso. Menos movimento, maior incidência de doença crônica não transmissível. Né? Então a gente tem, assim, por exemplo, no Brasil, nós temos um dado que são 400 mil óbitos por ano de doença cardiovascular. Eu acho que todo mundo conhece alguém que já infartou. Sim. Ou conhece alguém que já tem pressão arterial alterada, que precisa tomar medicação. Cerca de 2/3 da população acima de 60 anos de idade toma remédio para pressão arterial. Né? E o engraçado é que para a mulher a curva é o inverso. Homens têm uma tendência a tornar-se hipertensos mais cedo, né? Você foi o acaso. Foi. E mulheres têm uma tendência a tornar-se hipertensas mais tarde. Né? E aí existem algumas hipóteses. Talvez porque a mulher chega à menopausa, né? Então tem menos produção, tem a cessação dos hormônios, né? Progesterona e estrógeno, e aí poderia ser uma importante contribuição para a pressão, e aí acaba tornando-se hipertensa. Mas a gente sabe disso, é um dado preocupante, porque isso aumenta o índice de hospitalização, readmissão em hospital, reduz a qualidade de vida da pessoa, né? E é um ciclo vicioso, porque aí a pessoa faz menos exercício físico, ela tem uma tendência a ganhar mais peso corporal, né? Aí, hoje nós temos também uma epidemia global de obesidade, né? Diabetes também. Diabetes são doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, um dado que é muito importante, 1 em cada 5 crianças até 10 anos de idade já tem algum grau de sobrepeso. Então isso é preocupante. Eu tenho 2 filhas, né? E mais um bebê que está para chegar. Então assim, e as crianças, elas se espelham nos pais, né? Outro dado importante para você que é nosso ouvinte, é importante que você faça consumo de ovos.
Né? Tem um estudo que ele mostra o seguinte, o de jejum de manhã, quando você acorda, se você comer ovos, você tem menos pico de insulina ao longo do dia. Então você vai ter uma glicemia mais controlada. Pessoas que são diabéticas ou pré-diabéticas deveriam consumir mais ovos. Obviamente de forma mais saudável. Né? Aquele famoso ovo cozido, ou de repente um ovo mexido ali, com um preparo mais saudável, evitar né? o óleo, Evitar a fritura em óleo, exatamente, né? Só pra, você falou do sal, eu lembrei de uma coisa que é interessante, Adriana. As pessoas que não gostam de sal, isso é um dado já publicado. As pessoas que não gostam de sal, aquelas assim, eu, por exemplo, não gosto. Elas comem 4 vezes mais do que precisa. Agora, imagina aquele seu amigo ou amiga que fala assim, nossa, eu adoro uma comidinha mais salgada, né? Porque tudo que a gente come já tem sal, sódio. Eu falo isso. Eu sinto, eu percebo o sódio. É meu isso aí. Eu não coloco sal nos ovos que eu faço para eu comer. Eu sinto que ele tem um equilíbrio. Eu não vejo a necessidade de colocar sal como eu vejo as pessoas colocando. Todo alimento já tem seu sabor. Tem. Né? A mesma coisa é o açúcar. Né? O açúcar refinado, ele é muito perigoso. Porque, de uma forma geral, os alimentos, né, todos deveriam ser consumidos. Mas, obviamente, alguns com uma certa, assim, de uma forma mais moderada. O problema do açúcar é exatamente esse. Ele aumenta demais a sua produção de insulina ao longo do dia. E esses picos de insulina pode fazer com que o seu pâncreas ele fique estressado. E aí você tem uma redução da produção de insulina. E aí você pode tornar-se diabético. Né? Um outro dado importante é que, às vezes, a pessoa ela torna-se diabética, que a gente chama de síndrome metabólica, por conta da inflamação. Às vezes, os meus amigos dizem assim para mim, Gil, fui no cardiologista, tá tudo ok. Ah, é? Tá, dosou colesterol, glicemia, ácido úrico, triglicéridos, ok. Aí eu faço uma pergunta assim, ó, ele pediu para você o fator de necrose tumoral, que é o TNA-alfa? Ele disse, o que é isso? É um exame. Ele pediu a interleucina 6? É outro exame. Esses 2 exames, eles são marcadores de inflamação no nosso corpo. Em outras palavras, é assim, você tem todos os exames controlados. Se isso aí estiver alterado, você está com o seu corpo inflamado. Então você pode desenvolver diabetes, hipertensão arterial, doença cardiovascular. Então esses 2 exames, eles deveriam ser feitos com uma certa periodicidade também. Mas poucas pessoas sabem disso. Eu te confesso que eu não sabia. Sim. Não conhecia, nunca ouvi falar. E agora é importante, olha como é bom trazer um profissional de saúde no nosso programa, porque aí são várias dicas e muito importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Eu falo que eu estou tirando o açúcar, estou tentando tirar o açúcar, mas assim, a minha família, minha mãe, meu pai, eles são muito dependentes do açúcar. E a minha mãe, ela já teve um índice aí de glicemia. Outro dado importante também em relação à glicemia, tem um outro exame que ele chama hemoglobina glicada. Eu vou ter que chamar no particular depois para me passar todos esses exames que a gente já está nos 40, então precisamos fazer, né, doutor? Ó, esse exame de hemoglobina glicada, ele é interessante porque ele faz um registro alimentar. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, semana que vem eu tenho um exame no médico, então vou parar com o açúcar e com a gordura, né? Aí chega lá a glicemia, sabia, tá abaixo de 100. Só que a hemoglobina glicada não, ela acusa, né? Então se você tem um hábito ruim e véspera do exame você tenta se consertar para ter um exame bonitinho, fica registrando sua hemoglobina glicada. Então ele é um exame também muito importante para ser feito, né? A minha mãe, vou contar rapidinho, eu acho que serve até para quem está nos assistindo. A gente foi numa festinha de aniversário um dia antes dela fazer um exame e ela comeu bastante doce. Aí deu alterada, né, a glicemia dela. E ela ficou, mas eu não tenho. Isso aí foi porque lá no aniversário eu comi um pouquinho de doce, mas eu não tenho. Mas assim, eu tenho uma certeza que a gente tem sim. Se não tomar cuidado, tende só a aumentar. Sim. Você tocou num ponto importante, Adriana. Quando você marca exame, o interessante é que você faça algo que você já tem o hábito de fazer. De fato, isso influenciou, né? Porque assim, quando você fica o jejum de 8 ou 12 horas, né, que normalmente é pedido, se nessas horas antecedentes você fizer algo muito ao acaso, igual comer muito doce, né, ou participar de um churrasco, comer e consumir muita bebida alcoólica, esses exames podem sofrem alteração. Então, o ideal é que você marque o exame ali vamos falar assim, numa semana de normalidade, né? Então, por exemplo, numa quarta-feira, né, para aqueles que não têm hábito de consumir bebida alcoólica segunda e terça, numa quarta-feira seria um dia bom, porque já passou o final de semana, as comemorações, né? Então fica mais, vamos falar assim, fica um exame mais próximo do ideal, né? Porque se você tem hábitos inadequados e marca o exame, pode dar muitas alterações. Por exemplo, certa vez eu fiz um exame
um check-up quando eu tinha 33 anos, né? E eu vinha de uma sequência de treinamento muito intensa. E aí o cardiologista fez meu exame e me chamou para conversar. Aí ele falou assim: ô Gil, tem alguma coisa errada com você? Você está fazendo uso de alguma substância inapropriada? Eu falei: por quê, doutor? Ele falou assim: olha, os seus marcadores de lesão muscular tá muito alto. Porque quando a gente treina, a gente faz microlesão no músculo. Então tem um exame que ele chama CKMM, que é o marcador de lesão muscular, estava alto. E tem um CKMB, que é um marcador de doença, de lesão no coração, inclusive ele é um preditor para fazer algum procedimento no coração, que é quando o coração está infartando. E ele falou assim: cara, seus exames estão muito alterados. Eu falei: doutor, porque a semana passada, quando eu fiz o exame, eu estava numa semana de treino assim. Ele: então eu entendi. Olha aí, é bom avisar porque a gente até começa a fazer um tratamento, tomar um remédio que às vezes nem tem a necessidade de tomar. Por isso que é bom esses cuidados, seguir essas dicas que você passou agora. Exatamente. O ideal é fazer uso de medicação quando é prescrita por um médico, suplementação somente por prescrição de nutricionista. Às vezes o pessoal me pergunta: professor, o que eu tomo para ter um ânimo de manhã? Qual que é o melhor pré-treino? Gente, o melhor pré-treino é você se olhar e falar assim: cara, eu preciso dar o meu melhor hoje. Né? Eu quero ter uma saúde melhor. Então, quer um que não vai te fazer mal algum? Café. Né? Toma um cafezinho ali que ele já vai te auxiliar. Né? Porque assim, e aí às vezes as pessoas perguntam assim: Gil, mas o que você acha? Pessoal, suplementação é para compor uma alimentação saudável. Então, de nada adianta você suplementar se a sua alimentação estiver inadequada. Então, o ideal é procurar um profissional da área de nutrição, fazer uma dieta adequada, para depois você pensar em suplementação. Só para você ter ideia, Adriano, um caso rápido aqui. Certa vez uma mulher me procurou, que ela gostaria de fazer exercício, personal trainer e tal. E eu fiz todos os testes que eu comentei com você. Índice de força muscular dela muito ruim, né? O consumo de oxigênio baixo. Ela estava muito assim, né? Debilitada. E ela foi numa loja de suplemento e voltou com um monte de suplemento. Aí eu olhei para ela e falei assim: o que é isso? O moço da loja me vendeu porque é para construir músculo. Eu falei: não é o momento ainda. Eu acho que esse moço até hoje me odeia, né? Eu falei assim: volta para trás, devolve tudo. Você vai usar só uma coisa e depois você vai confirmar com a sua nutricionista. Whey protein, concentrado. Porque também tem whey por aí que não é muito bom. Né? Eu costumo dizer assim: whey protein bom concentrado é aquele que tem menos de 10 gramas de carboidrato, né? Por dosagem. Falei: então devolve tudo, você fica só com o whey e conversar ainda com a sua nutricionista para ver se você deve ou não tomar agora. Porque à medida que a gente envelhece, a gente tem menos absorção de proteína. E a gente tem uma tendência também a comer menos proteína. Né? Então, assim, o whey muitas vezes ele é indicado para isso. Para idosos, hipertensos, gestantes. Então, o whey é um suplemento, eu costumo dizer assim: o melhor suplemento que tem para a construção muscular e manutenção da nossa saúde, whey. Quando que eu devo tomar? Depois que a nutricionista te receitar e te dizer quanto que você toma por dia e como que você toma. Porque às vezes as pessoas exageram, não tomam cuidado. A creatina também o pessoal toma bastante. A creatina é curioso, porque são 3 aminoácidos que tem no whey protein. Olha. Então, às vezes a pessoa compra creatina acreditando que vai ter um resultado muito superior, mas ela já está tomando whey, e dependendo da quantidade que tem desses 3 aminoácidos no whey protein, ela não precisaria estar tomando a creatina. Olha aí, gente, é uma economia que faz, gente. Eu já vou pensar nisso. Vamos falar onde fica o seu estúdio, como que as pessoas fazem para te encontrar e fazer uma avaliação que é muito importante. Tá, joia. Pessoal, meu estúdio é na cidade de Sertãozinho, aqui, né, no interior do estado de São Paulo. Ele fica no centro da cidade. Eu estou nesse endereço há mais de 7 anos já, né? Hoje, como eu comentei, nós iremos completar em outubro 10 anos de estrada aí. Eu trabalho com exercício físico há mais de 20 anos, né? Então, assim, eu só tenho esse rostinho de novo, porque eu já tenho uma carreira bem longa, né, na educação física e com treinamento físico. Então ele fica na rua Eupídio Gomes, o número é 1262, no centro de Sertãozinho, perto do cartório eleitoral. É facinho de chegar. Aí, pessoal, é só colocar no Google lá que chega. Faça uma avaliação, tem um idoso em casa, procura o professor Gil, que ele vai dar a melhor orientação para você começar as suas atividades físicas. O nosso estúdio, Adriana, ele é especializado em idosos, hipertensos, gestantes, diabéticos, pessoas que têm ali doenças cardiovasculares, a gente atende bastante. Assim, nós atendemos também a demanda de emagrecimento, né? Mas eu costumo dizer assim, que o emagrecimento ele é ingrato.
Porque ele não depende só do nosso serviço, ele depende muito da conduta da pessoa, né? Então já foge, teria que ter um grupo de pessoas ali, né? Para poder fazer um serviço, vamos falar assim, mais efetivo. Muitas vezes, para a pessoa conseguir emagrecer, ela precisa de um acompanhamento não só nutricional, mas também de um psicólogo, em alguns momentos até psiquiátrico, né? Então, assim, a obesidade, infelizmente, ela é multifatorial, né? É uma doença muito complicada porque ela é multifatorial. Perfeito. Gente, que papo gostoso é esse, que assunto incrível, maravilhoso. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer. Foi uma experiência, como se diz, rica, que a gente teve a oportunidade aqui de levar para os nossos ouvintes. E espero que volte mais vezes, está convidado, porque é de extrema importância falar de saúde. Te agradeço muito por estar aqui, professor. Imagina, Adriana, eu que agradeço, né? A gente tem um juramento que é prezar pela saúde das pessoas, né? Senão não vale a pena estudar tanto. Com certeza. Com certeza eu vou voltar, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Tenham todos aí um ótimo dia e vamos lá, movimentem-se. Vamos lá, pessoal. Ouçam bem o recado dele e movimente-se para ter mais qualidade de vida. Eu espero você na próxima edição do programa Estúdio Aberto comigo, Adriana Souza.